aqui hoje. Queria convidar a equipe do filme, a Alice, e toda a equipe que estiver aqui, que eu acho que é uma galera imensa. Vários alunos participaram do filme também, por favor, subam. Vem subindo. Alice, eu queria que antes de começar a falar, que você apresentasse rapidamente cada um e sua função no filme, já que muita gente tem medo de falar e antes de mandar alguém, então eu queria que você fale pra gente, por favor. O Everton, professor executiva. O Anderson começou como professor de sociologia e virou coordenador da escola no meio do processo do filme. O Washington é aluno da Chapudê. A Laura é Laura Livias Youtubers. Ela era também aluna da escola, agora é aluna da escola. Eu fiz o roteiro junto com a Vanessa, que está ali, direção. Jackson aluno da escola, também fazia parte da ID. Thiago, aluno da Chapa Mais Diversidade. Leidiane, da Chapa Mais Diversidade. A Vanessa, que fez roteiro, pesquisa e é produtora associada. E o Yuri Amaral, montador. Tem a Marcinha, que está tirando foto, que fez direção de arte e assistência de montagem. Eu não vi. Vinícius Berg, que fez a fotografia. A gente também tem a Dani aqui, que é do Videocamp, que foi patrocinadora e acompanhou o projeto também. Bacana, e é legal estar com uma equipe gigante aqui, inclusive com os alunos que participaram do filme, né? Acho que é um momento muito importante do país, inclusive, que a gente está vivendo. Acho que é importante ressaltar também que é muito bom, neste momento, a gente estar falando sobre esse tipo de filme que fala sobre as eleições, porque a gente está com uma lei antiterrorismo para ser passada no Congresso, né? E que foi aprovada com as mudanças que estão sendo propostas. Provavelmente essa situação aqui agora poderia ser considerada subversiva e nós não estivéssemos aqui, então é importante a gente estar nesse momento discutindo tudo isso. É muito prazeroso para mim estar aqui falando sobre esse filme com vocês. Acompanho o trabalho da Alice Riff já há algum tempo, e a gente sabe que ela é uma documentarista que trabalha com temas sempre difíceis e importantíssimos na cidade, né? O papel político, falar de pessoas trans, outros filmes sobre imigrantes, sobre pessoas que estão sempre, de alguma forma, à margem. E eu acho que o seu filme entra num cenário muito importante junto com Escolas em Luta, que também falou sobre o processo de reestruturação das escolas em São Paulo. E é interessante a gente revisitar essas escolas, as escolas públicas de São Paulo, de alguma forma, agora sobre o viés das eleições, né? E aí pensando realmente no micro espaço que é de uma escola, né, pública de São Paulo, mas de alguma forma ela nos mostra bastante como funciona o macro, né, que é a nossa sociedade brasileira como um todo. Então, eu fiquei muito curiosa, tem muitas questões e perguntas para todos, na verdade. Eu vou tentar fazer poucas perguntas agora para a gente conseguir até ouvir mais do público mesmo, né, que nós todos estejam bastante curiosos, interessados. Mas eu queria saber, assim, de um primeiro momento, como foi o processo de entrar nessa escola, por que vocês escolheram essa escola, qual foi o ponto de partida de vocês, como que vocês pensavam no roteiro, por exemplo, você e Vanessa, como foi esse roteiro pensado no primeiro momento, e o que a escola foi trazendo para vocês, e foi modificando, e como esse processo foi se dando junto com os próprios alunos, como você foi interferindo e foi modificando ao longo do processo, quanto tempo vocês ficaram na escola, essas perguntas que a gente, vendo o filme, tem vontade de fazer essas mesmas perguntas. Então, nas últimas eleições de 2014, eu lembro de ter visto um dado da quantidade de jovens que estavam votando nulo e branco ou não estavam achando que o voto mudaria alguma coisa, então não estavam acreditando muito no processo democrático. Aí a gente teve as ocupações das escolas, e eu achei muito interessante, e também assim, tem um dado que também me chamava muita atenção, isso antes de pensar no projeto, né? Que era a subrepresentação do jovem até 35 anos, né, no Congresso e no Senado, até 35 anos, negro, mulheres, comunidade LGBT.
Então, eu queria pensar, a ideia era ir numa escola pública onde esse grupo que não está lá no Congresso representado está, né, que é numa escola, e ver como que funciona o processo de eleição protagonizado por quem está fora e não se sente representado por esse sistema democrático que a gente tem desenhado hoje no Brasil. Justamente porque eu acho que a democracia, acho não, né? A democracia não é uma coisa que cai pronta de paraquedas, né? É uma construção e como então que ela estava sendo construída por esses jovens que muitas vezes falam, os jovens não estão nem aí para a política, eles são despolitizados, e eu acho que não existe ninguém que é despolitizado ou não está ligando para a política. Acho que houve um afastamento, né, da política, então a ideia era justamente essa, olhar para os jovens e pensar como que a gente pode trazer as discussões e uma discussão do que é democracia e tal no dia a dia dentro da escola. Aí a gente começou... Bom, o projeto inicial, a gente achava que ia encontrar uma chapa de esquerda e uma de direita. E aí a gente começou a ir atrás de escolas, visitamos várias escolas, fizemos uma série de exibições de filmes para conhecer os alunos e tal, e fazemos reuniões com os professores e com a direção. E o Alarico era uma escola que já tinha, uma escola que fica na Barra Funda, que já tinha, que costuma ter Grêmio todos os anos, né, que a gente sabia disso, e foi uma escola que acolheu a gente, assim. O Anderson e o outro professor, a professora Lismar, viram o projeto, acharam que era um projeto interessante para ter na escola, né, que os alunos iam aprender bastante e tal, entenderam que seria interessante. E aí a gente começou essa conversa no final do ano passado. Passamos pelo conselho escolar, então fomos aprovados pelos pais, alunos, professores. E aí a gente entrou no primeiro dia de aula desse ano, e a gente tinha, a regra era essa, né? Começar no primeiro dia de aula e o último dia de filmagem seria no resultado das eleições. Então isso foi um período de 2 meses e meio que a gente ia lá diariamente. E aí, claro que o filme se transformou, assim, essa coisa de esquerda e de direita a gente não viu ali, não é assim como os jovens se dividem, né? E, enfim, que eu acho que tem muito mais a ver com o que a gente está vivendo, com o Brasil como está. Para mim, eles estavam dizendo muito mais sobre como as dinâmicas estão acontecendo e tal, do que como a gente imaginou no princípio. Não sei se a Vanessa quer completar. Talvez só complementando que essa coisa da narrativa, como que a gente entrou na escola e às vezes até esse roteiro de filmagem dizia muito mais a respeito de coisas que a gente se interessava em falar e que a gente, ao longo das filmagens, e eu acho que uma discussão que foi diária, tanto minha como a Alice com a equipe toda, que a gente tem uma equipe muito incrível que foi pensando no filme durante todo o fazer o filme, e que a gente foi se esvaziando dessas certezas e foi realmente em diálogo com os meninos e foi compreendendo eles, quem eles são, e fazendo conversas, enfim. Então, e aí por isso que foi nesse esvaziamento e nesse diálogo de verdade com eles, a gente foi encontrando o filme e esse é o resultado, assim. Uma outra polêmica que a gente está passando na nossa sociedade também é o fato dessa manifestação, esse pleito de filmar as aulas de professores ditos doutrinadores, alguma coisa assim. E eu fiquei me perguntando, quando assisti o filme, o quanto foi facilitado ou não pelos professores e pela própria direção do colégio a entrada das câmeras na escola, né? Porque, querendo ou não, a câmera é sempre um objeto de estruturador de um ambiente, né? Então, muitas coisas não têm aquela naturalidade que a gente gostaria, porque tem uma câmera ali com um objeto de fora, uma equipe de filmagem. Então, eu queria saber para você e para o Everton, como produtor também, e para o professor, como foi esse diálogo de ter a câmera dentro da sala de aula, acompanhando algumas aulas, por mais que no resultado final a gente veja que as aulas em si não foram, né, o objeto do filme, nem foram totalmente colocadas no filme. Como foi ter essa exposição e como foi esse diálogo com a própria escola? Se teve resistência, se não teve? Como é que foi esse diálogo para conseguir estar a câmera ali filmando as aulas? Bom, gente, então, a princípio, a Alice apresentou o projeto ali, né, para os professores,
eles se demonstraram um pouco resistentes, né? Porque, como você disse, não sabia o recorte que ia ser dado, né? E como ia ser passado. Eles ficaram meio desconfiados, né? Tanto que a Alice teve que ir até a secretaria, né? Pedir autorização, e aí rolou. Aí ela voltou na escola e tal. Eu já comprei a ideia assim, né? Porque eu achei que poderia ser vantajoso para os alunos de alguma forma e valorizar também o Grêmio, porque é o segundo ano que eu trabalhei com eles, né? E de certa forma ajudou sim. É um trabalho árduo, bem difícil mesmo, mas eles acabaram se envolvendo com as filmagens e assim também as chapas, né? Tem escola que consegue uma ou duas, lá a gente conseguiu 4. Acredito que pelo meu diálogo, mas um pouco também por terem comprado a ideia de filmar mesmo, né, o filme. E é isso. Tinham professores que não queriam que a gente filmasse as aulas, outros não se importavam, e eu acho que teve um momento que foi bem interessante com os professores, assim, que eles estavam, um grupo de professores não estava muito gostando da nossa presença ali na escola. Um dia a gente foi numa reunião de professores para entender, e daí eu entendi que eles achavam que a gente estava mostrando só uma parte divertida e legal da escola, e que a gente deveria mostrar outras coisas, por exemplo, as questões da precariedade lá de infraestrutura e tal. Eu percebi que até esses professores estavam resistentes, chegou um momento que eles falaram, não, a gente quer participar, e a gente teve uma reunião lá que foi muito legal, que daí que foi mais ou menos no meio do filme, pra frente, a gente criou, acho que nesses 2 meses e meio a gente foi conquistando, né, cada um deles, eles foram entendendo, porque realmente a gente entrou, depois os alunos podem falar mais, mas a gente entrou lá com uma equipe, com um monte de gente, a gente causou lá na escola, sabe? Então era um corpo estranho que com o tempo eles foram entendendo o que a gente estava fazendo e tal, e foram inclusive, demorou um tempo para um grupo de professores entrar na brincadeira, assim, e falar, não, a gente quer mais assim, não sei o quê, então acho que foi, com o tempo a gente foi construindo essas relações, assim. Na verdade, eu acho que a minha resposta estava contemplada no que eles falaram, só complementar que o filme entrou como um projeto pedagógico da escola, né? E foi muito importante, porque com essa negociação com a Secretaria Estadual de Educação, aí as coisas ficaram mais fáceis, né? Teve acesso, o projeto entrou como um projeto pedagógico, e a partir disso a escola abraçou, né? O projeto como todo. Aí foi nosso, digamos, anfitrião na escola. Aí só para finalizar, em relação a gravações na sala de aula, eu não me incomodo, eu sou extremamente tímido, mas em frente à câmera eu me soltei um pouquinho mais. E, tipo assim, eu acho muito bom o filme ter mostrado, assim, a diversidade das chapas, né, porque aí mostra que o professor não é um doutrinador, né, mostra a diversidade ali da opinião do jovem, o professor está ali para auxiliar, né, para orientar. Então, esses projetos aí que tem, possivelmente serão aprovados, eu como professor de Sociologia, né, de Humanas, provavelmente para o ano que vem poderei ficar sem emprego. Então, essa questão aí me ajudou também a demonstrar esse outro lado. Tem um dispositivo no filme que acho que torna ele, inclusive, mais leve e lúdico, né, que é um tema pesado de alguma forma, mas acho que vocês conseguiram alcançar um equilíbrio bem interessante nessa dinâmica de construção da narrativa, que é a Laura e a Lívia sendo as repórteres, né, com coisa do YouTube. Eu queria saber como é que foi a construção disso, se elas já tinham essa formação do YouTuber mesmo, se isso faz parte da vida delas, ou se foi uma coisa completamente construída pelo filme, como é que vocês construíram isso juntas? Bom, tipo, a Lívia, ela sempre gostou mais dessas coisas de Instagram, YouTube. E quando o pessoal chegou na escola e fizeram a proposta pra gente, eu fiquei meio assim, pensando, será que eu faço, será que não? Daí a Lívia falou, né? Ela puxou e falou assim, vamos fazer e tal. Daí eu concordei, né? Daí a gente começou a fazer, no começo a gente estava meio presa, né? Com vergonha, só que depois a gente foi soltando mais, aí a gente conseguiu colocar ali no meio entre o que a escola precisava e colocar um pouco de diversão no meio, pra não ficar alguma coisa tão fechada, entendeu? Então, acho que foi super legal para todo mundo. No meu caso, desde que pensei no projeto, eu pensei, bom, num processo de eleição, tem um personagem que é muito importante, que é a mídia, né, que faz a cobertura das eleições. E aí, pensando que hoje a gente tem a mídia independente, e
e os celulares, e tantos canais de mídia, né, que são... Falei, tem que ter uma mídia e uma mídia feita pelos próprios alunos. Mas não sabia que era encontrar as duas, assim, era uma coisa que a gente entrou na escola e assim, precisamos descobrir quem que vai fazer isso. E daí, a sala delas era uma sala que a gente tinha bastante. É mais uma de você, Thiago? Não sei. Enfim, era uma sala que a gente tinha bastante. Porque tinha as meninas da Chapa Rosa. E aí as duas ficavam sempre assim, estavam lá perto, olhando e tal, e daí foi isso. E daí, enfim, não sabia que elas iam ser tão incríveis. Foi uma surpresa. Queria saber da plateia, quem tem perguntas, por favor.